Muito boa tarde, gente boa! Tá começando o Globo Esporte. Hoje tem jogão, hein? Flamengo e Bahia ao vivo na Globo depois de renascer. É o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O reencontro de Everton Ribeiro com o Flamengo. Flamengo onde ele fez história, né? Hoje ele é capitão do Bahia. Daqui a pouco, reportagem especial sobre essa relação. Agora eu vou ao vivo para Salvador. Júlia Guimarães, olha, está aqui para falar com a gente. Júlia, com as informações do Flamengo pra gente. Tudo bem, Júlia? Oi, Escobar, tudo bem? Um abraço para você, para todo mundo que está nos assistindo. Jogão mesmo, né? 50 mil pessoas são esperadas aqui na Arena Fonte Nova. Ingressos esgotados para o Bahia e também para o Flamengo. 4 mil flamenguistas vão ficar naqueles 3 setores das arquibancadas que estão isolados ali em cima. Bom, em relação à escalação, o time tem retornos importantes e uma grande dúvida. Se vai com o Michael ou com o Léo Ortiz. A tendência é de que seja o Léo Ortiz ali no meio de campo, já que o Michael veio agora, né? Jogou os 90 minutos no fim de semana contra o Bragantino, estava em pré-temporada, então deve começar no banco de reservas hoje. O provável Flamengo, então, tem o Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz e Léo Ortiz. Aí com o Léo Ortiz entrando, o Gerson vai um pouquinho mais ali para o setor ofensivo, né? Então fica Gerson, Bruno Henrique de centroavante e Luiz Araújo. Vale destacar também o retorno do Tite, né? Vai ficar aqui na beira do campo comandando a equipe, recuperado da arritmia cardíaca que sofreu na semana passada na altitude da Bolívia. Escobar. Sobre reforço, Júlia, Carlos Alcaraz, ele já chegou ou não? Ainda não. Está previsto para chegar amanhã, no início da noite, no Rio de Janeiro. O Flamengo confirmou agora há pouco a contratação do jogador. Na publicação até brincou, né, com o homônimo dele, o Carlos Alcaraz, que é o tenista espanhol, atual número 3 do mundo. Mas é claro que não é o tenista, é o meia argentino de 21 anos, que inclusive já publicou um vídeo dando oi para a torcida, disse que está doido para chegar e para jogar. O Alcaraz, ele pertencia ao Southampton da Inglaterra, vai custar 110 milhões de reais aos cofres do Flamengo. E nessa negociação, o Vitor Hugo, de 20 anos, cria do Flamengo, vai por empréstimo ao Southampton com opção de compra. E aí, outro jogador que o Flamengo está muito próximo aí de anunciar, deve anunciar também nos próximos dias, é o atacante equatoriano Gonzalo Plata. Ele estava no Al Sadd do Catar, tem 23 anos, o Flamengo deve comprar ali 30% dos direitos econômicos do Gonzalo Plata por pouco mais de 22 milhões de reais. Ele que é um atacante que atua ali como um ponta-direita, então o Flamengo se reforçando para essa sequência de temporada que vai ser intensa, né, Escobar? Eu volto com você já aqui no clima desse jogão de logo mais. Valeu, Júlia Guimarães, direto de... É hoje, gente boa, Flamengo e Bahia na Globo depois de renascer. Dia do reencontro, né? Com Everton Ribeiro, que ganhou um monte de coisa no Flamengo, inclusive a Copa do Brasil. No meio dessa riqueza rubro-negra, dá pra perceber que um jogador é destaque absoluto. O cara que durante 7 temporadas usou a camisa 7 do Flamengo. Quando chegou no Flamengo, o Flamengo ainda não era aquele Flamengo de hoje em dia. Então ele acreditou muito no Flamengo e por isso ele merece um espaço bem bacana aqui na coleção. 2017, o ano da chegada de Everton Ribeiro. Naquela época, fazia mais de 35 anos que o clube não conquistava a América. O bi da Libertadores veio em 2019 e Everton estava lá. Veio o tri em 2022 e Everton estava lá. Ao todo foram 391 jogos, 45 gols Everton, cruzamento e 61 assistências. Everton Ribeiro, perfeito! Everton Ribeiro ainda conquistou mais 9 títulos pelo Flamengo, incluindo 2 Brasileirões e uma Copa do Brasil. Para mim, a de 2019 é especial. E, inclusive, a rubro-negra que eu tenho aí é da Libertadores. É utilizada por ele na Libertadores. E tá ali, ó, bem guardadinho, ninguém pode meter a mão. Tá ali guardado para sempre aqui comigo. Não à toa ele ganhou esse lugar distinto entre as 1.100 camisas do colecionador Jorge. Além das conquistas, Everton Ribeiro formou torcedores, tipo dentro de casa. Totói, o Antônio, filho de Everton Ribeiro, virou um mascote rubro-negro.
Só que desde janeiro deste ano, a vida mudou. Everton Ribeiro e a família trocaram uma capital por outra, deixaram o Rio de Janeiro e vieram para Salvador. Aqui, na maior cidade baiana, ele foi escolhido para ser uma das caras do novo projeto do Bahia. Ele é nosso craque, é nossa referência. Graças a Deus o Flamengo liberou ele pra gente, graças a Deus. Desde o início do ano, ele é capitão do time, camisa 10. Rapaz, Everton Ribeiro ali é o maestro do Bahia, meu irmão. É o maestro. Sem ele, fica um pouquinho mais difícil. Disputou 46 partidas, com 5 gols e 9 assistências. Gol do Bahia! Veio como uma luva, caiu como uma luva. Hoje, Everton vai enfrentar o Flamengo pela segunda vez, desde que deixou o Rio. No primeiro turno do Brasileirão, na vitória rubro-negra por 2-1, ele foi homenageado antes e depois do jogo. Um jogo muito especial para mim, né? Diante dessa torcida que é maravilhosa, que sempre me apoiou. É muito estranho. Por mais que a gente tenha o Everton como ídolo, como jogador do Flamengo ainda, porque ainda não consegui tirar ele do Flamengo. Mas é difícil ir contra ele errar alguma coisa, criticar ele dentro do campo vai ser muito difícil. Depois que o ex-capitão saiu, Luiz Araújo preencheu algumas lacunas que Everton deixou. Por exemplo, ele ficou com a camisa 7, se tornou o maior garçom da temporada com 10 assistências e as lideranças do grupo também se alternam hoje em dia. Às vezes Gerson usa a braçadeira, às vezes Bruno Henrique. Fato é que uma história dessas não se apaga de uma hora para outra. Pelo contrário, o Everton Ribeiro do Flamengo será lembrado por muitos e muitos anos. Talento puro! Ele está entre os 10. Certeza disso. Everton! Gol! Ele merece muito o que ele conseguiu no Flamengo. Ele merece tudo de bom para a vida dele, independente dele estar em outro clube agora. Mas ele foi muito importante pela ideia inicial do projeto do Flamengo. Pelo tempo todo que ele ficou, os títulos que ele conquistou, vai ficar marcado para sempre na história dele e do torcedor também. Pedro, agora, Venê, olha aqui como é que é o meu celular. Notificação. Venê solta a escalação. Cadê o Venê com a escalação? Eu quero saber a escalação do Flamengo. Fernanda pede pra ele. Você já tem a escalação? Temos a escalação. Então, Venê Casagrande... tem novidade. Tem novidade na escalação? Novidade. Muita gente não vai gostar, mas assim, quando eu falar a escalação, se você me permitir, eu vou explicar o porquê o Tite está fazendo isso. Tem uma dica da novidade? Uma letra, uma coisa da vida da pessoa? A novidade é um jogador do setor ofensivo que, teoricamente, seria titular e não será titular. Então, espera. Não fala agora. Eu posso dar mais uma dica? Não, é melhor não. Pode. É melhor não. Fala. É feio. Mas quando ele tá feio, esquece? É isso. Não fala agora! Não fala agora, E não sou eu que tô dizendo, o próprio diz isso, entendeu? Espera o Venê Casagrande antes. Olha só, Pedrosa, o Alcaraz. Rolou anúncio oficial, né, Venê? Vai ser igual o tenista. Pedrosa, vivemos pra ver esse momento. É piada nível Big Boss. Ai, meu Deus. Falar nisso, a torcida do Flamengo invadiu o Instagram do tenista. Vem Flamengo! Vem pro Flamengo! Isso é sério? É sério, pô. Vai lá ver os comentários. Vem pro Flamengo, vem pro Flamengo. Óbvio que é uma ironia, né? Aí, ó. Tá aí. Esse é o vídeo de anúncio, né, Venê? O Flamengo anunciou nessa manhã a contratação de Carlos Alcaraz, depois de finalizar tudo lá em Londres, na figura de Marcos Braz e Bruno Spindel, que foram até Londres, se reuniram com o jogador, lá ele assinou o contrato após os exames médicos. E é uma contratação assim, se a gente for parar e analisar, Fernandinha, o Flamengo está quebrando paradigma, porque se a gente parar e analisar todo o histórico do jogador, um jogador de 21 anos, da Premier League, que tinha proposta de vários outros clubes da Europa, o Flamengo chegou lá e conseguiu a contratação desse jogador, e não é uma contratação barata. Estamos falando Tem aqui, ó, cadê? Põe aí na tela. Estamos falando de 20 milhões de dólares. E assim, para muita gente isso pode parecer bobagem. Isso pode parecer bobagem, mas o Flamengo não teve que dar nenhuma garantia financeira. Olha o textão que ele bota no Twitter. Nenhuma garantia bancária. Para quem não está conseguindo ver, só está ouvindo a gente, detalhes dessa negociação. O Flamengo vai pagar 20 milhões de dólares por 80% de Alcaraz e as parcelas serão uma a cada semestre. São 5 parcelas, uma a cada semestre, o Flamengo vai acabar de pagar
em 2026. Na negociação, o Vitor Hugo foi envolvido por empréstimo até junho de 2025. E a opção de compra do Vitor Hugo, 60%, 6 milhões de euros, e aí depois eles podem comprar mais 20% por 2 milhões de euros. Ou seja, a avaliação desse jogador, isso tudo por 80%. A avaliação desse jogador é 10 milhões de euros por 100%. Eu acho que foi uma negociação muito boa para o Flamengo. O Flamengo, além de comprar um jogador extremamente jovem, com potencial de revenda futura e que pode performar dentro de campo, ainda terá a chance de valorizar Vitor Hugo, que hoje está totalmente desvalorizado. Então, Vene, por que a compra de Alcaraz ficou em dólar e a opção de Vitor Hugo em euro? Boa pergunta essa. Você que fez aqui, ó. Eu fiz isso porque isso me chamou a atenção. Quando a fonte me passou todos os detalhes, eu falei, por que num caso, numa transação é dólar e na outra transação é euro? E aí a pessoa me respondeu, se você puder botar ali, Paquito, novamente, a pessoa me respondeu o seguinte, isso é para facilitar o cálculo entre o Southampton e o Racing. Porque o Southampton ele vai ter que dar um mecanismo de solidariedade ao Racing. Sim. Então, por isso que ficou em dólar a operação do Carlos Alcaraz e no caso do Vitor Hugo ficou em euro. Repito, uma negociação muito boa do Flamengo, pelo menos do meu ponto de vista, e uma negociação que a gente precisa ressaltar. Se a gente for parar e analisar, lembra um outro jogador de 21 anos que opta por deixar a Premier League e tinha a opção de continuar na Premier League, continuar em outro clube da Europa e vem para o futebol brasileiro e topa um projeto do Flamengo. Eu não consigo lembrar de fato outro aqui. Então, de fato, assim, na minha opinião, o Flamengo está quebrando um paradigma, uma contratação muito boa. Ah, tem chance de não dar certo? Óbvio que tem chance de não dar certo. A gente não tem garantia de nada. Mas é um jogador, assim, nível Premier League. Então, uma contratação muito boa. O Flamengo inicialmente tentou o Claudinho, mas se a gente for parar e analisar, de repente, no futuro, o torcedor vai agradecer. Porque foi assim com o Pablo. O Flamengo tentou o Pablo atacante. Aí o Pablo não veio, veio o Gabigol. A história, a gente já sabe o que aconteceu. Vários outros jogadores. O Arrascaeta, por exemplo, inicialmente era o Rodriguinho. Aí o Rodriguinho não veio, veio o Arrascaeta. Então, assim, no futuro a gente vai dizer, depois, ainda bem que não veio o Claudinho. Talvez a gente diga a mesma coisa. O Rodriguinho saiu dos travessos, né? Gente, Pedrosa, quem é esse jogador? O Alcaraz é um box-to-box, como o Vene gosta de brincar com essa expressão, que é um jogador que tem facilidade para jogar tanto na área defensiva quanto na ofensiva. Não é um camisa 10, para quem acha que ele é o reserva do Arrascaeta, isso não é verdade, ele não é o reserva do Arrascaeta, apesar dele poder fazer essa função. Mas em outro tipo de jogo, ele é um cara realmente de carregar a bola, de chegar bem à frente, de pisar na área, tem também uma proteção na frente da defesa muito boa e sabe fazer saída de bola. É um volante realmente que tem aquela alcunha de completo. É um meio campista completo e o Flamengo foi muito bem nessa contratação. Seria quem hoje no Flamengo? A gente poderia comparar ele ao De La Cruz, por exemplo. Que é um jogador que pode jogar na área defensiva, tem um bom preenchimento de espaço e também consegue chegar bem à frente. Muito bem. Ô, Vene Casagrande. Vai sair de Londres 6 horas da manhã, no horário provavelmente de lá, a pessoa não botou, e vai chegar aqui amanhã ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo e iniciar a trajetória dele com a camisa rubro-negra. Muito bem. Ô, Vene Casagrande, chegou a hora. De quê? De falar a escalação do Flamengo, Vene. Achei que a gente fosse falar mais do Alcaraz. Não, você quer falar mais do Alcaraz? Não, tá de boa. Vamos lá. Pô, Pedrosa, eu tô rindo de educação aqui, ó. Ô, Pedrosa, é o que eu trouxe o meu chapeuzinho de tenista. Mas enfim, aí não deu tempo de botar aqui. Você tem que tomar cuidado, é Colodum hoje. Eu tô de boa, cara. É Colodum que você tem que tomar cuidado. Eu tô bem sabe de aquele boa, amadado, meu vizinho? Eu nem devolvi, hein? Tá vendo? Exatamente. É você que vai ter que usar. Vai continuar guardado. Você que já foi lá na Bahia algumas vezes? Algumas vezes. Aqui, inclusive, quando as pessoas me param na rua, falam, ai, aquela zoação do Abadá foi a melhor de todas. Não, pra mim o detalhe final aqui, o grande finale foi a corda aparecendo aqui assim, ó. Vene, fala comigo, qual é a escalação do Flamengo? Escalação, Matheus Cunha, é o goleiro da Copa do Brasil. O Tite vai manter o discurso dele, eu acho que tá certo. O combinado não sai caro, senão ele acaba perdendo o elenco. Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. E aí no meio de campo é a grande novidade, porque vai sair um jogador do ataque. Ele vai botar o Pulgar, o Léo Ortiz de volante, ele treinou de volante. E aí o meio de campo sendo formado por Gerson,
normal, De La Cruz, os dois meias, e no ataque, Bruno Henrique e Luiz Araújo. A gente pôde ver no VT ali do Flávio Vinick a torcida pedindo a permanência de Michael no time titular. E assim, todo respeito a quem noticiou que o Michael será titular, isso é uma apuração minha. Eu me responsabilizo por aquilo que eu apuro. E o Michael, ele treinou no banco de reservas, treinou entre os reservas, e o Léo Ortiz como volante. E isso tem uma explicação, a pessoa me explicou por quê. Porque o Tite entende que o Bahia gosta muito de trabalhar pelo meio, então ele quis preencher o meio de campo, botando 2 volantes, e se tivesse o Alan à disposição, provavelmente ele colocaria o Alan, e por isso ele tira um atacante. Perfeito. Porque se ele bota o Michael, ele ia ter que forçar, entre aspas, o Michael a voltar, a recompor para poder fazer a marcação. Então ele coloca 2 atacantes abertos, sem posição definida, para confundir o setor defensivo adversário, e ele preenche o meio de campo com Léo Ortiz e o Pulgar, 2 volantes, e os 2 meias, De La Cruz e Gerson. Eu, particularmente, acho uma estratégia extremamente correta do Tite. Ontem, quando eu noticiei isso no meu canal, a torcida caiu em cima. Michael não pode ser reserva. Gente, na boa, não é simplesmente pedir um jogador, você precisa entender o estilo de jogo. E no segundo tempo, o Michael fica como opção sem nenhum problema. E ele sempre, né, se a gente olhar o retrospecto do Michael, ele sempre que precisou entrar, ele não é aquele jogador que o Pedro sempre fala, tem jogador que não é bom entrando no segundo tempo, né? E não é o caso do Michael, pelo contrário. Agora, o Lucas Pedrosa, acho interessante demais essa estratégia da comissão do Tite, porque realmente, se a gente for parar para pensar no confronto, e aí eu levo como a régua sempre o Botafogo, né, que é o meu time, que você realmente perde muito o meio do campo se você não der uma observação interessante para aquilo. O Bahia tem um meio de campo muito forte. Você acaba perdendo o controle total das ações do jogo, ô Pedrosa. Eu achei interessante essa estratégia do Tite. É o ponto forte do Bahia, sem dúvida alguma. Se você ficar com inferioridade numérica no meio campo contra Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli, aí você vem, o Tassiano também sabe voltar. Talvez o grande problema desse time do Bahia seja não ter um centroavante elite, um centroavante de calibre. Porque eu acho que o Bahia é um time que constrói muito bem, o Flamengo tem que realmente tomar cuidado, é muita gente qualificada nesse meio campo, é um Santiago Arias e também o Luciano Juba pela esquerda e o Santiago Arias pela direita, que são extremamente ofensivos, que muitas vezes vêm como ponta, então controlar o meio campo vai passar também por essa contenção do Bahia. Eu também vejo como uma boa opção, uma boa alternativa aí pro Tite, ele preencher um pouco mais esse setor. A gente falou até, lembra o primeiro jogo do Botafogo? A gente falou, o Botafogo no primeiro tempo perdeu o meio de campo. Sim. E depois o Arthur Jorge retocou, porque realmente, e você começa a perder o meio de campo pro Bahia, Venê, começa a vir bola de tudo quanto é canto, de tudo quanto é lado, que você começa a falar, meu Deus do céu, como é que a gente para esses homens, né? Isso aconteceu no Flamengo e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. É verdade, isso foi aconteceu... um jogão, né? Exatamente. Então o Tite já conhece o time adversário, assim como o Bahia do Rogério Ceni conhece também o Flamengo. Então acho que o Tite está certo, repito, é uma estratégia extremamente correta, na minha visão, levando em consideração o estilo de jogo do adversário nesse momento. E está certo, você preenche o meio de campo e para o segundo tempo você precisa ter uma arma. Porque, de fato, com esses desfalques que o Flamengo tem, hoje, no banco de reserva, não tem muitas opções para o setor ofensivo. E o Michael, ele fica como opção. E tá certo em botar o Bruno Henrique, não vejo nenhum problema. Muita gente falou assim, então bota o Michael no lugar do Bruno Henrique. Calma, também não é assim. A gente conhece como o Tite trabalha, questão de hierarquia. O Michael acabou de chegar, sem nenhum problema ele ficar no banco de reserva. E o Luiz Araújo, na minha opinião, é titular absoluto atualmente. E são características diferentes do Bruno Henrique. O Bruno Henrique te dá a bola aérea, o Bruno Henrique te dá o facão pelo meio. É isso aí, nação rubro-negra. Esse foi mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro e página Mauri de Paula Santos. Espero que vocês tenham gostado. Chegou até aqui, deixa o like de vocês. Não são inscritos, se inscrevam, ajude no nosso crescimento e compartilhe aí os nossos conteúdos com seus amigos. Flamengo enfrenta o Bahia logo mais pelo jogo de ida da Copa do Brasil. O Flamengo deve ter algumas modificações na sua escalação devido ao esquema tático utilizado pelo Bahia. O Flamengo deve povoar mais ali o seu meio de campo, né? E as boas notícias é a contratação de Carlos Alcaraz e aí Gonzalo Plata. E também temos a partida de Vitor Hugo. Vitor Hugo hoje vai para o Gastap da Turquia por empréstimo de 1 ano com opção de compra por 8 milhões de euros. Espero que ele faça muitos bons jogos e possa representar aí os garotos do Ninho na Turquia. Meus queridos, daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o nosso Mengão. Saudações!